Bem-vindos ao Forbes Under 30 Innovation, que hoje traz uma pessoa espetacular com uma história incrível. Esse podcast que é uma parceria da Singularity junto com a Forbes, que traz histórias inspiradoras de jovens empreendedores e pessoas que estão mudando o mundo. Eu estou hoje aqui com o Cláudio Gradiloni, que é editor da Forbes Money, e para que a gente entreviste junto o Anderson Silva, que tem uma história incrível, a gente estava conversando aqui há pouco, né, Cláudio? Então, prazer enorme estar aqui com você, Anderson. Prazer. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com você, Anderson. Eu deveria me apresentar, mas eu não vou me apresentar. Vou apresentar o Anderson Silva. O nome não é por acaso, porque é um jovem muito lutador. O Anderson ele tem algumas características raras. Nasceu numa família de baixa renda, ele fez uma carreira acadêmica e profissional de muito sucesso, ele chegou a ser convidado para trabalhar numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, ganhando, é claro, um excelente salário, só que o Anderson resolveu voltar para o Brasil. Anderson, bem-vindo aqui ao nosso podcast, obrigado por sua participação, você foi um dos nossos Under 30, é um enorme prazer estar conversando com você de novo. Por favor, Anderson, se apresenta, conta um pouco da sua história e conta como é que você teve esse insight de resolver voltar para o Brasil. Mas vamos começar pelo começo. Fala um pouquinho de você. Bom dia, sou o Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sobre retornar ou não para o Brasil, eu sempre soube que aqui é o lugar que eu estaria, pois foi o lugar onde eu tive as oportunidades que tive. Como o Cláudio mencionou, eu vim de uma família muito simples, estudei a vida toda em escola pública e só descobri que a universidade brasileira pública existia e que era boa no terceiro ano do ensino médio. É aquela inversão de valores de Brasil, né? Que você faz a vida toda ali, ensino básico, em escolas públicas e normalmente são piores do que as particulares. Então você imagina que no ensino superior é a mesma coisa, que a escola pública é pior do que a particular. Enquanto tem boas universidades particulares, a gente sabe que a grande quantidade de universidades boas são públicas e que as famílias que têm acesso à capital normalmente preparam seus filhos na particular até o final do ensino médio para acessarem uma universidade pública. E, então, não só a minha graduação em si, mas a preparação foi através de um cursinho pré-vestibular popular, bancado pela prefeitura da cidade vizinha onde eu nasci, da cidade de São Roque. Depois da minha graduação toda, eu fiz Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, e foi toda bancada pelo governo também. Os projetos de pesquisa no Brasil, projetos de pesquisa fora, fiz um projeto de pesquisa na Austrália, como também... Mas conta aí você descobriu que existia universidade pública e que então era de graça, que você poderia ter acesso no ensino médio, é isso? No terceiro ano do ensino médio, você estava contando? Terceiro ano do ensino médio. Eu, durante o começo do ensino médio, os 2 primeiros anos, eu trabalhava de manhã numa metalúrgica, na CBA, em alumínio, na seção de elétrica, né, manutenção elétrica, enrolava motores elétricos e transformadores. No período da tarde eu fazia Senai, que era um curso, um CAI, né, curso de aprendizagem industrial, junto com esse estágio. Um curso técnico no Senai? Curso técnico. Isso em que cidade? Isso em alumínio também. Alumínio, interior de São Paulo. Eu nasci e cresci em Mairink, mas a CBA fica em alumínio. Uhum. A cidade se chama alumínio não por acaso, né? E de noite eu voltava para Mairink e fazia o ensino médio à noite em Mairink, numa escola pública tradicional. E como é que você só descobriu que havia uma universidade pública de boa qualidade no último ano do ensino médio? Honestamente, a gente não conhecia mesmo, né? A gente conhecia ali as universidades particulares de Sorocaba, tinha uma muito pequena em São Roque também, e dado esse viés de pensar que a educação particular é sempre melhor, o meu irmão mais velho foi o primeiro da família a conseguir cursar uma engenharia, fez uma universidade particular em Sorocaba. Meu pai tem 11 irmãos, minha mãe tem 5, e meu irmão foi o primeiro dos primos todos a fazer uma engenharia. Então eu também pensava nisso, vou formar no ensino médio, né? Trabalhar ao longo do dia para pagar
uma graduação para fazer à noite. Você sabe que isso, na verdade, é porque muitas vezes acredita-se que a universidade pública é muito mais difícil de você entrar. Então, e aí teria o acesso, seria mais à universidade privada. Né? Então, tem também muito a ver com essa questão de pagar, né? De poder pagar ou não. Falou assim, se você cursar, vai ter que ser porque a outra é mais concorrida. E aí, geralmente, quem faz escola básica, né? Isso é uma injustiça do Brasil. Quem pode pagar uma escola privada, faz uma universidade pública e vice-versa. Né? Então, inclusive, esse é o grande papel nosso aqui dentro da Ânima. É fazer o melhor possível a escola de extrema qualidade. A gente hoje compete com as públicas, posso dizer assim, porque a nossa nota de ENAD é tão boa quanto. Metade das federais, por exemplo, a gente, né? Enfim. Uhum. Mas esse é o grande desafio. O grande desafio do Brasil, acho que é isso, essa injustiça, que você conseguiu ter essa oportunidade. Né? E talvez por esse motivo, o contexto, né, o ambiente, ele te força a acreditar. Então, nem te fala, né, que existe, porque se é pelo preço, se é pela dificuldade. Exatamente. Então, eu não sabia que a USP existia, que ficava a 60 quilômetros de casa, até eu entrar nesse cursinho pré-vestibular popular, nesse projeto social da cidade vizinha, de São Roque. E quem bancava esse curso? A Prefeitura de São Roque? A Prefeitura de São Roque, os professores se juntaram, fizeram um módulo teste, né? Como é uma cidade que não tem universidade, não tem uma universidade grande, então não tem a possibilidade de ter aqueles cursinhos comunitários que o aluno de graduação dá aula para quem quer passar na graduação, né? Então, cidades universitárias como São Carlos, por exemplo, têm os seus cursinhos populares, que são os próprios alunos da graduação dão aula para quem está no ensino médio. Como São Roque é uma cidade que não tem grandes universidades ao redor, isso nunca existiu. Então, os professores se juntaram. Professores que eram dali da região foram fazer universidades públicas e voltaram para serem professores ali na região, se juntaram e criaram o projeto. Fizeram um período teste, sem financiamento, fizeram um quarter só, né, só um trimestre, no final de 2011, e aí o projeto foi bem sucedido e a prefeitura decidiu investir, então virou emenda municipal, e durante 5 anos esse projeto tinha financiamento. Aí o terceiro ano meu do ensino médio foi isso, né? Eu descobri que a USP existia, e para mim foi descobrir um universo paralelo, botei na cabeça que queria estudar na melhor universidade da América Latina, que é o que eu via, né, os professores falando, ou via na internet, mas não tinha ninguém próximo. Essa é uma das coisas que faz a gente desconhecer também, né? Se você tem tios, tias, primos, colegas, e ninguém nunca acessou, ninguém nunca chegou lá, você não vai acabar não conhecendo. Você fica limitado à sua própria bolha. Mas, felizmente, no ano de 12, eu passei o ano todo estudando, terceiro ano do ensino médio, e felizmente consegui ser aprovado em várias universidades, inclusive na USP, que é o que eu queria fazer em ciência da computação. Em ciência da computação, especificamente na USP, eu passei na 5ª chamada, mas passei e fui para São Carlos cursar essa graduação. E aí eu costumo dizer que a universidade ela é uma via expressa para... Uma universidade boa, ela é uma via expressa para grandes oportunidades, né? Porque o que tem de coisa legal acontecendo é infinito, assim. Então, eu fiz de tudo na graduação, fiz projeto de pesquisa Brasil, fiz projeto de pesquisa fora, competi por muito tempo na maratona de programação, ICPC que a gente chama, é tipo uma Olimpíada de Matemática, só que de programação. Fiz os estágios e eu não dava conta do volume de oportunidade que tinha, mas como era a minha oportunidade, eu via como a minha oportunidade de mudar de vida, eu falei, vou fazer tudo que dá para fazer aqui durante essa graduação. Você sabe que você está falando uma coisa que muitas vezes as pessoas comentam e falam assim, porque infelizmente não, tem algumas pessoas que se deram bem e falam, eu saí da faculdade, eu não preciso da faculdade, não preciso ir para a universidade, eu acabei fazendo um curso não sei aonde, que legal que eu abandonei a faculdade e tal. E aí, às vezes, me pergunto, e eu sou um defensor que a pessoa vá para a universidade, não porque necessariamente ela vai aprender alguma coisa, o cálculo, o saber administrar, a contabilidade e tal, mas você aprende através da universidade, através do cálculo, através das experiências. É um momento para você poder prototipar, arriscar, se conhecer, descobrir o que você gosta, descobrir o que você faz melhor, que é um pouco o que você está falando. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, que mais importante até do que o curso que você faz, é você viver a universidade, viver o ambiente universitário.
porque é o momento de você descobrir e quem você é e o que você realmente pode ajudar a sociedade, para que você seja efetivamente protagonista da própria história. E isso é lindo que você está falando. Exatamente. Você tem Anderson, e eu, só para acrescentar na fala aqui do Daniel, fala um pouco mais dessa questão do que você chamou muito precisamente de universo paralelo. Qual foi o maior, entre aspas, choque cultural com o qual você se deparou quando você começou a sua vida acadêmica na universidade? Tem o Tolstói, ele tem uma frase incrível que ele fala: tem gente que entra dentro de uma floresta e a única coisa que consegue enxergar é lenha para fogueira. Né? Então, isso é muito legal, porque a universidade é uma floresta. Uhum. E você conseguiu enxergar muito além do que aquele curso ou aquele certificado que você queria para você. Você enxergou, assim, que quem sabe seja um pouco do que o Cláudio está falando, desse universo paralelo, mas, enfim. Eu vou começar por aí, porque é o começo da graduação, depois eu respondo as perguntas do Daniel. O universo paralelo, ele foi muito marcante quando eu cheguei no campus pela primeira vez, né? Quando cheguei no campus, que nem era o campus de São Paulo, que é muito maior do que o campus de São Carlos. Mas eu lembro até hoje, entrando no campus com minha mãe e com meu pai, e eles desacreditavam que aquilo ali era gratuito mesmo, porque a estrutura da instituição, incrível, né? Incrível. E o engraçado é que minha mãe é faxineira, meu pai é vendedor de rua, operário por muito tempo, então para eles era um universo paralelo entrar ali dentro. Para mim, para eles é só entrar no prédio, já era um universo paralelo. E não acreditar. Eu sempre ficava assim, certeza que não vai ter nenhuma cobrança, certeza que não vamos ficar devendo nada, né? É a preocupação. Não é pegadinha, né? Exatamente, não tem nenhuma pegadinha. Esse era o universo paralelo para eles. Para mim, foi realmente... Eu lembro que eu me chocava muito de andar no campus e às vezes ver algumas pessoas falando espanhol, outras pessoas falando inglês. Hoje isso é normal para mim, mas naquela época me chocava muito. A biblioteca que a gente tem lá, nesse campus especificamente, é uma das 3 principais bibliotecas de matemática e computação do Brasil. Então a biblioteca tem um prédio dedicado, gigantesco, só sobre matemática e computação. Tudo isso me chocou bastante. E eu, felizmente, tinha a possibilidade de morar dentro da universidade, né? Na época que eu entrei na graduação, em 2012, a gente estava passando por uma dificuldade bem grande em casa. Minha mãe e meu pai estavam os dois desempregados. Minha mãe estava no 4º, 5º mês do seguro-desemprego. E assim, como é que esse menino vai se manter em São Carlos, né? Eu fui fazer ciência da computação e eu não tinha um computador, por exemplo. Como é que vai estudar computação sem ter um computador? Então, o meu universo paralelo era: todos os meus colegas aqui têm uma boa estrutura, uma boa condição, e eu não, assim. Então, aí já começa você ver como realmente os universos são realmente paralelos e distintos. Eu entrei numa turma que tinha 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, tinha eu e mais uma pessoa preta na época. De uma época que não tinha ainda as cotas de nenhum tipo, né, na Universidade de São Paulo. Então, não tem jeito. Você se vê como diferente, como paralelo. Mas o lado sempre positivo disso era o acesso às oportunidades. Então, se eu nunca aprendi inglês, tem um curso de inglês aqui no campus que eu posso fazer. Perfeito. Se o sonho é sair fora do Brasil e nunca sair, aqui tem um intercâmbio, tem um curso fora que pode fazer, tem um estágio. Eu sempre mirava nessas coisas e explorava essas coisas. E aí, tocando um pouco no que o Daniel questionou, essa questão do ir para a faculdade, eu também defendo muito isso hoje em dia. Porque às vezes as pessoas falam, só um curso técnico já é suficiente, porque a população é pouco educada, a gente precisa de trabalho técnico. Só que o trabalho técnico, a formação técnica, ela não é suficiente para causar uma mudança significativa naquela pessoa ou família. Enquanto que a universidade... Nem na sociedade brasileira. Talvez nem na sociedade. Você pode sim preparar uma pessoa para trabalhar tecnicamente, mas não causa uma transformação muito grande nessa família, um avanço socioeconômico dentro da própria família. E a universidade, ela causa isso. O que o Daniel falou, eu chamo de guarda-chuva, né? É um guarda-chuva de proteção que você tem na faculdade.
Que se você testa e não gosta, é excelente, porque você descobriu uma coisa que você não gosta pro resto da vida. É o lugar. É o lugar. É o momento para você prototipar, arriscar, usar de uma maneira segura. Por isso que eu acredito que a universidade, você não vai entrar nunca... Você não vai entrar mais num futuro muito próximo. Eu acho que a gente não vai mais entrar no curso de administração, direito, engenharia da computação, o que é que seja. Você vai entrar na universidade. E você vai ver aquelas 5.000 competências, aqueles 3.000 projetos que você pode desenvolver. E aí você vai escolhendo. A primeira coisa é desenvolver o seu projeto de vida, para que você vai escolhendo. E aí sim você vai definir o seu percurso formativo para que daí você entenda, né, quem você é, o que você pode fazer, que diferença que você pode fazer. Então, para mim, a universidade vai ser cada vez mais deixar de ser algo fechado, estruturado, né, cursos, para ser esse ambiente de exploração, de desenvolvimento, de criatividade, de entender quem você é, enfim. Isso é incrível, assim, eu acho isso incrível, porque eu tive a oportunidade de fazer a graduação sanduíche também, mais pra frente, podemos falar depois. E aí, então já pega o gancho aí, como é que foi? Aí você fez, mas falei. Aí, durante a graduação, né, essas foram as 3 principais coisas que eu fiz. Eu foquei muito em coisas técnicas durante a graduação toda. Eu tinha e tenho naturalmente um perfil mais técnico, então as principais coisas que eu fiz foi pesquisa, Brasil e fora. Competi na maratona, competi Brasil, competi quando morava fora também. E fiz os estágios, né? Os estágios tanto em pesquisa na Austrália, um projeto de análise de dados que a gente tinha na graduação, e fiz os estágios no Google. Fiz em Mountain View, na Califórnia, na sede da companhia, e fiz também em Montreal, dessa segunda vez no Google Chrome, enquanto eu estava fazendo a graduação sanduíche. Explica o que é graduação sanduíche, Anderson. A graduação sanduíche é a oportunidade de você passar, né, um tempo da sua graduação em uma outra instituição. Então, normalmente envolve uma admissão formal na outra instituição e as disciplinas, né? Você pega e faz disciplinas em outra instituição. No meu caso, eu consegui ser admitido na McGill University, em Montreal, no Canadá, e foi bancado pela CAPES, através do programa Ciência Sem Fronteiras, na época. Foi o penúltimo edital que teve do programa. Mas eu estou contando tudo isso porque uma das disciplinas que eu fiz que mais me marcou na vida toda, nessa graduação toda, né, foi uma disciplina que eu fiz chamada Entendendo o Planeta Terra, Understanding Planet Earth, lá em Montreal, que não tinha nada a ver com a formação técnica. Perfeito. Não tinha nada a ver com o objetivo, o fim, né, da formação técnica, mas me marcou assim até hoje, porque você parar para pensar em como foi a formação da Terra, né, o impacto que a gente causa nela hoje em dia e a existência da humanidade em si já é suficiente para causar reflexões profundas num ser humano que está em desenvolvimento, e a universidade é um meio para esse desenvolvimento. Como é que você teve esse contato com o Google? Como é que você descobriu essa outra oportunidade, Anderson? Ótimo. Aí vem da Express Highway, né? Da Via Expressa da Via Expressa para a oportunidade. Eu estava estudando na biblioteca no primeiro ano e um determinado dia vieram um monte de gente diferente para a biblioteca e falando inglês, entra gente da sala, sai gente da sala. Eu não entendia nada que eles falavam, porque eu não sabia nada de inglês, né? E aí depois que acabou o dia todo, eu passava o dia na biblioteca estudando, fui perguntar para uma das pessoas brasileiras que saiu da sala o que estava acontecendo. E ele falou, tá rolando o processo de entrevista para Google Brasil, né? Uhum. Isso devia ser 2012, 2013. Na época não tinha a opção de graduando, né, pessoas em graduação fazer estágio no Google Brasil, mas tinha a opção de mestrandos e doutorandos fazer o estágio no Google Brasil. Daí eu falei, então eu vou aplicar para o Google Estados Unidos, porque se não admite aqui, para quem está na graduação, eu vou aplicar para fora. Sem saber inglês, você falou, vamos lá. E aí durante meus primeiros anos de graduação, os 3 primeiros anos de graduação, eu aprendi inglês quase que sozinho, porque tinham vários livros que só tinha inglês das disciplinas. Computação é uma disciplina, né? É um assunto que funciona em inglês, né? Altamente baseado no inglês, os principais avanços, né?
Então, vários livros eram em inglês. Eu treinava para maratona de programação, para as competições. E os problemas todos, né, os problem sets, eram em inglês. E eu já tinha o sonho de um dia eu quero fazer um intercâmbio, um dia quero fazer alguma coisa fora do Brasil. Então, eu troquei meio que minha vida para o inglês, tudo que eu fazia, e ia estudando com esse objetivo. Através das competições de programação, eu acabei me treinando muito bem em habilidade de codificar, né, escrever os programas, além das disciplinas. Nas disciplinas já aprende bem, na pesquisa aprende bem, mas essas competições, por exemplo, a maratona de programação, né, a gente fazia elas em provas de 5 horas, com 3 integrantes, e 10, 12 problemas. Quem resolve mais problema em menos tempo, vence a competição. Só que é um keyboard só, é só um teclado. Então, o time de 3 tem que se alternar em quem resolve, teoricamente, os problemas e quem implementa as soluções. Quem digita, né? Isso tudo se assemelha muito a um processo seletivo de uma big tech, né? De uma empresa grande de tecnologia lá fora. Então, geralmente, as entrevistas são baseadas em testes de coding. Então, eu já estava me preparando ali. De um lado, eu estudava inglês e do outro, eu fazia maratona. E no final do terceiro ano, não era meu ano de estágio ainda, mas eu apliquei para o Google porque eu sabia que o processo seletivo era muito difícil. E eu falei, vou aplicar antes, porque se aplica no ano para ir no próximo. Então, eu apliquei no terceiro para ir no quarto. E se eu não passasse, eu ainda tinha mais uma chance de fazer o processo seletivo de novo. Aplicar no quarto para ir no quinto, que era de fato meu ano de estágio. Eu não queria trabalhar em nenhuma outra empresa de tecnologia, não gostava dos produtos do Facebook, nem da Microsoft, nem da Apple. Era apaixonado pelos produtos do Google, falei, então vou aplicar só para o Google. E aí apliquei. Apliquei no terceiro ano de graduação, isso era 14, e felizmente eu passei. Então eu passei o processo seletivo 6 meses, faz as entrevistas técnicas, depois entrevista de placement, né, com um potencial manager fora, e aí RH também, depois o placement, e aí fui para fora, tranquei a graduação, como não era o meu ano de estágio, eu tranquei a graduação e fui para Mountain View. E fui para Mountain View era abril de 2015. Então fazia ali quase 4 anos e um mês que eu estava na Universidade de São Paulo. Foi quando ele estava na graduação, no ensino médio, não sabia nem que existia universidade que você poderia estar lá. Aí você estava na universidade, que você aí viu alguém falando inglês e aí surge essa possibilidade do Google de ir para fora. O quão importante é a gente estar sempre presente, a presença, né? Tem uma questão que que diz que o segredo da felicidade é você estar onde você está. E às vezes você está no lugar, você está na universidade, mas você não está lá presente. Você está lá só para cumprir aquele negócio, você não está estudando para você. Você está estudando para o outro, está estudando para ter um diploma, para ter um certificado, para mostrar para sua mãe, para seus pais que você conseguiu passar, para honrar. Não, você tem que estar lá para você. E aí o quanto a presença é importante. E aí agora e aí você foi para lá e aí também conta um pouco dessa experiência lá fora no Google, quer dizer, quando você vai para lá. Mas isso é muito legal. Já que a gente falou um pouco de educação, né, tem um negócio muito interessante nisso tudo, é que às vezes, principalmente as famílias de mais baixa renda, baixo acesso à oportunidade no Brasil, a gente acredita que educação é um negócio que vai demorar muito para pagar, para retornar. O que não é mentira. Quando você está lutando, né, você está vendendo almoço para comer na janta, qualquer projeto de mais de um ano é longuíssimo prazo. Mas eu, estando lá fora, eu percebi que pagou rápido, sabe? Porque eu descobri que a universidade existia em abril de 11. Em abril de 15 eu estava trabalhando numa das maiores empresas de tecnologia no Vale do Silício por conta das oportunidades de educação, o cursinho e a graduação. Então eu passei a perceber que se a gente consegue se esforçar um pouco para priorizar a educação, o resultado pode vir não tão longo prazo assim. Já era uma transformação no médio prazo já. Diferentemente de se eu tivesse no terceiro ano, o que eu queria fazer isso, só ficar trabalhando. Porque já fazia 2 anos que eu trabalhava, já tinha meu salário, já ajudava em casa, então a cabeça já muda, né? Como é que eu não vou ficar só estudando? Ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Eu queria só trabalhar e fazer o ensino médio. E aí apareceu essa oportunidade do cursinho. Essa é a grande diferença. Tem pessoas que eles trabalham e estudam. E o foco é o trabalho. E tem gente que estuda e trabalha.
Né? Isso é um bom insight. E Esse é aí, um bom quando insight. você estuda e trabalha, quer dizer, o seu foco é o aprendizado. O trabalho, ele inclusive ajuda você a se desenvolver, seja ajudando você financeiramente a pagar uma universidade, ou seja, trazendo os desafios para que você possa, de alguma maneira, compreender melhor e dar significado ao que você está estudando. Então, isso que você falou parece uma diferença sutil, mas é uma diferença muito profunda. Né? Faz Você sentido. entender o tamanho da diferença que a educação pode fazer na vida de uma pessoa. Faz muito sentido. Eu meio que aprendi na prática, não sabia disso, né? Daí, Incrível. olhando para trás, eu percebi isso. E quando você vem de um contexto, aí isso é uma pergunta que me fazem muito também. Mas como é que você vai atrás de oportunidade, né? Porque você fez muita coisa, veio de um contexto que não existia, não tinha ali, meus seus pais não sabiam, ninguém tinha feito. E eu costumo dizer o que você falou sobre o estar preparado. Porque se você não conhece qual é o próximo universo paralelo que você pode desbravar, você precisa estar em forma o máximo possível no estágio atual. Porque aí, né, a probabilidade de se passar... Tem uma mentora minha, a professora Solange, lá de São Carlos mesmo, que ela fala que passa o cavalo branco selado e você tem que estar pronto para montar no cavalo. Então, essa história de criação das oportunidades, sim, eu acho que tem uma barreira e muita gente não tem a oportunidade. Mas uma vez que você tem alguma coisa, você tem alguma oportunidade, como é que você consegue a próxima? Estando o máximo preparado na oportunidade atual, né? No que você está fazendo atualmente. E pegando só o gancho, meu pai ele falava que quando passa o cavalo na tua frente, tem gente que está muito preparado para sentar no cavalo e seguir. Né? E ele falou assim, não... Você tem que pegar o cavalo do jeito que der. Pega na crina, pega no rabo, mergulha, pula, e aí no meio do negócio você vai se preparando. Eu acho que é um pouco isso. Muitas oportunidades as pessoas perdem porque elas falam, não, o dia que eu estiver preparado, eu preciso estar perfeitamente... Não, o empreendedor, ele vai... Passou, ele tenta ir do jeito que dá, aí ele vai se organizando no meio do caminho. Eu acho que essa é também uma diferença muito legal. Tá com medo, vai com medo mesmo. E você passou em quinto lugar, não tem nenhum problema. Não é você tinha que estar super na quinta preparado. chamada. Na quinta chamada. Né? Não é que você precisaria estar super preparado para aquilo. Vai lá, se joga. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Falar de mais dois assuntos muito que, para mim, são muito interessantes. Primeiro, falar um pouco, né, da sua percepção, da sua experiência, do universo paralelo Google que você conheceu, e depois explica a sua decisão de voltar para o Brasil. A experiência a gente falou um pouco já, mas a experiência de ir para fora e trabalhar numa empresa, e vindo de onde eu vim, a empresa está pagando, né? Sponsored o visto, né? Patrocinou o visto, está pagando um salário que no dólar, na cotação do dólar, é um salário incrível na época para um estagiário, né? Eu dizia que eu precisava trabalhar para me manter em São Carlos até eu ir fazer o estágio no Google. Depois não precisava mais, né? Porque o dinheiro que você traz mantém um jovem universitário por 3 anos sem trabalhar numa cidade como São Carlos. Então, eu acho que o primeiro grande impacto é um pouco do que a gente já falou. Eu teve essa percepção do valor da educação como um investimento que não é assim tão longo prazo. Teve uma segunda coisa que me foi muito forte nessa experiência também, né? Ter tido esse salto e essa experiência, essa oportunidade que foi 4 anos atrás, eu nem sabia que isso aqui existia e agora eu estou aqui. Filho de uma faxineira no Brasil, vendedor de rua, operário. Isso significou para mim que eu poderia fazer coisas grandes. Então, assim, dá para fazer coisas grandes e dá para fazer coisas grandes pelo meu país também. Porque tem um monte de outros Andersons que não descobriu um cursinho na cidade vizinha e tem um potencial parecido. E esse potencial pode não estar sendo explorado. Além disso, teve as coisas técnicas mesmo, né? Que é o desenvolvimento técnico e você trabalhar numa empresa do tamanho do Google. Então, você melhora tecnicamente como um engenheiro de software e isso foi muito legal. Inclusive, o resultado do meu primeiro estágio foi o que deu a oportunidade de eu fazer o segundo estágio sem fazer processo seletivo. Então, pelo resultado do primeiro estágio, me veio a oportunidade de fazer o segundo estágio. A experiência é criada para você estar trabalhando, mas ao mesmo tempo é um playground mesmo, né? Ainda mais para um jovem que está no meio da graduação, vai passar um verão, né, nos Estados Unidos, na Califórnia. A experiência é incrível nesse sentido. Mas eu acho que nesse sentido, a experiência... Agora, o que você traz? O que você, se tivesse pegar e falar assim, 1, 2, take away? Quer dizer, o que você aprendeu lá
que você acha que hoje você traz na sua carreira? Quer dizer, então, acho que em cada momento Boa. da vida, eu sempre digo isso, a gente quem é o Anderson hoje? Né? Você é o resultado de todas as experiências, vivências, conquistas, derrotas, frustrações, fracassos e tudo que você conseguiu, todo o aprendizado que você carregou em todos esses momentos da vida. Então, perguntando, né, assim para você, o que você, neste momento, você acha que te ajudou a moldar quem você é hoje? Incrível. A primeira, sem sombra de dúvidas, é essa percepção de que se em 4 anos eu fiz aquilo, então eu poderia fazer coisas muito grandes. Essa é uma que vive até hoje. A segunda, embora eu tenha ficado pouco tempo como trabalhando, né, formalmente no Google, me ajudou muito foi um aspecto cultural, de como é que funciona a companhia, né? Qual é a cultura da companhia, quais são os rituais, como é que cuida de gente. Legal. Porque é meu primeiro trabalho, saindo da graduação, quando eu desisti de voltar para o Google no final da graduação, foi como liderança já. E eu não sabia, na verdade, eu não tinha passado um período me desenvolvendo para ser uma liderança. Então, eu basicamente fazia o feijão com arroz do que eu tinha aprendido ali no Google. E funcionou bem. Então, sempre teve essa marca, assim, eu lembro que na primeira empresa que eu trabalhei depois que saí da graduação, eu criei lá a prática dos one-on-ones, né? A prática das reuniões semanais recorrentes entre líder e liderado, e como é que faz isso, né? E foi uma herança do Google, no final do dia. Foi uma coisa que eu vivi, que a minha liderança fazia comigo, e gerou um impacto transformacional na organização. Então, tem um conjunto ali de rituais, de valores, de como é que toca um time, a companhia, que eu trago até hoje, na verdade, mesmo tendo passado, sei lá, 8 meses trabalhando no Google, nos 2 verões, né, me é útil até hoje, isso. E, por incrível que pareça, teve uma coisa muito impactante, que não foi o Google em si, mas é aquela história da experiência, de você ir viver uma terceira coisa, que foi lá em Mountain View, na Califórnia, que eu descobri que a Fundação Estudar existia. Tá. A Fundação Estudar é uma instituição brasileira que apoia jovens lideranças no Brasil, criada pelo Jorge Paulo, o Marcel e o Beto, os fundadores da Ambev. E um jovem brasileiro, que se tornou amigo meu, estava fazendo o estágio no Google. Ele fazia Computer Science em Harvard, na época, mas estava no verão lá fazendo estágio e fazendo o processo seletivo da Fundação Estudar. E ele falava, você tem que se inscrever, porque o perfil do bolsista, o Jorge Paulo Lema, não sei o quê. E isso causou um impacto muito grande, inclusive nas decisões posteriores que eu tomei de vida. Porque de cara eu falei, para que eu preciso de bolsa, né? A Fundação Estudar, o quê? Dá bolsa. Eu falei, eu precisava de dinheiro para manter em São Carlos, até vim fazer o estágio no Google. Agora eu não preciso mais de dinheiro, estudo numa escola pública. Para que eu preciso de uma bolsa, né? E depois eu comecei a estudar. Esse amigo virou bolsista aquele ano, 2015, ele virou bolsista da Fundação Estudar. E aí eu comecei a estudar, descobri a história dos fundadores da Fundação, descobri a história de vários bolsistas da Fundação Estudar. Inclusive alguns são, né, Forbes Under 30 também. E isso, assim, virou minha cabeça e eu falei, eu acho que eu vou para esse caminho aqui, não vou seguir um caminho puramente técnico. Acho que esse é o jeito de voltar para o Brasil. Empreender, foi aí que eu comecei a considerar a possibilidade de empreender e usar isso como ferramenta de transformação. Seja o empreendimento for profit, né? Tá. Ou non-profit também com os institutos e com as ações sociais. Então essas são 3 coisas assim, muito relevantes que aconteceram ali no meu período fora, nesses anos, que influenciaram e influenciam até hoje assim, a minha vida. E a volta para o Brasil? A volta para o Brasil? Não, a grande pergunta é assim, você estava lá, incrível isso daqui, você estava lá no Google, estava com outras oportunidades, você acho que já tinha trabalhado em 2 lugares e aí poderia ir para Tóquio e tudo mais. E o que fez você voltar? Acho que é isso aqui. Aí, o que te motiva? Quer dizer, então, se você estava lá, estava aprendendo, estava legal, estava divertido, estava ganhando bem. E aí? Literalmente o mundo a seus pés. Entendeu? Aí você fala assim, e aí? Por que você veio para cá, voltou para cá? Essa é uma excelente pergunta. E talvez tenha uma coisa... Eu falei que fiz a graduação toda técnica, né? Os estágios, treinar para maratona, competir, as pesquisas... Mas teve uma coisa que eu fiz de forma consistente, não técnica, que era voltar para a minha cidade, Mairinque, voltar para São Roque, passar pelas escolas públicas, ir pelo cursinho e conversar com um jovem.
sobre como o acesso ao ensino superior é essa via expressa de oportunidade, como é que faz para entrar no ensino superior, porque eu tinha uma insatisfação muito grande com o fato de eu ter descoberto a graduação só no 3º ano do ensino médio. E, né, se a gente vai criar oportunidade para todos, as pessoas têm que saber disso quando está indo para o ensino médio e usar o ensino médio todo para se preparar. E também o fato de eu estar num ambiente na universidade onde tinham pouquíssimas pessoas que vinham de onde eu vim, em termos gerais, me deixava muito insatisfeito. Então, teve essa grande coisa que eu fiz não técnica durante a graduação toda, exceto os semestres que eu estava fora do Brasil. Então, todo semestre eu vinha conversar com um jovem. E, curiosamente, né, as primeiras vezes que eu passava na sala, as primeiras vezes que eu fui em sala, as perguntas elas eram muito básicas, do tipo, quanto é que eu pago para estudar na Universidade de São Paulo? Ou qual é a prova que eu tenho que fazer? Quando é que acontece? E em Mairim, que a gente também tem a UFSCar ali em Sorocaba, que é bem próxima. Tem FATEC, tem a Unesp em Sorocaba. São 30 quilômetros da cidade essas universidades. E as pessoas também não conheciam. Então tem um trabalho informacional quase, né? De você trazer essas coisas para os jovens. Isso era e é até hoje o meu principal motivação e drive para fazer o que eu fiz e faço na vida. Que é, como é que gente que vem de onde eu vim tem acesso às oportunidades que geralmente elas não têm. Então, levando isso para a decisão de voltar para o Brasil, essa era a parada. Assim, a população brasileira bancou quase tudo que eu fiz. E como é que eu ajudo essas pessoas? E eu achava que estando no Brasil era um jeito mais prático de conseguir contribuir. Mesmo sem ter certeza de como contribuiria, eu sempre falei que pelo menos pagar imposto no Brasil, eu tinha que pagar imposto no Brasil. Mas óbvio que isso está longe de ser o suficiente. Então, foi por isso, assim. Foi por isso que eu falei, vou voltar para o Brasil. Aí teve esses insights, né, essa expansão. Eu diria que um terceiro universo paralelo bem grande, que é esse mundo do empreendedorismo, que eu descobri mais a partir da Fundação Estudar e da história dos fundadores, a história dos bolsistas da Fundação, que eu falei, então eu vou voltar para o Brasil e vou trabalhar para conseguir também ser um empreendedor um dia. Isso era meu último ano de graduação que eu estava tomando essa decisão. Maravilhoso. Não, Quer dizer, você simplesmente resolveu que você precisava voltar, pagar imposto e retribuir para a sociedade aquilo que a população brasileira financiou do seu aprendizado. Você é um perigoso subversivo, né, Anderson? Você é um subversivo muito perigoso, porque muito empresário vai se sentir incomodado ouvindo isso. Mas é lindo isso, né? É um sentimento de gratidão. Eu acho que o sentimento mais nobre do ser humano é o de gratidão. Né? Ninguém consegue ser realizado mesmo, você não consegue ter isso aí. Isso aí parabéns. Né? Obrigado. Muito, muito legal. E agora conta, aí você volta, e aí você virou o CTO da Salve e depois conta rapidinho isso daqui pra gente. Essa parte e profissional. como que isso daqui fez com que você então hoje fundasse a Iglui. Conta o que é a Iglui e como que você acha que pode continuar contribuindo aí para essa transformação do país. Legal. Quando eu voltei, a oportunidade que me fez, né, começar nesse caminho mais empreendedor ou criação dos negócios, tocar os negócios, né? Não, você pode ser um empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Entendeu? Exato. Quer dizer, eu acho que quando Exatamente. você volta e trabalha na Salve, eu acho que já é um pouco por aí. Depois você começa a empreender com você mesmo. Aí o primeiro negócio, na verdade, eu trabalhei em 2 lugares, né? Antes de fundar a Inglu, eu trabalhei em 2 lugares, nesses 5 anos aí de formado até começar a companhia. E o primeiro foi Curso ênfase, que é uma empresa de educação jurídica, a gente prepara advogado para concurso público, e eles estavam numa movimentação de sair do físico para ir para o digital. Então, já tinham começado essa migração, mas queriam construir a experiência, né, educacional, digital própria, por ser um mercado bastante nichado, né, um mercado do direito, educação jurídica, né, e estavam contratando um CTO para liderar essa movimentação. E aí foi minha grande oportunidade. Eu na época pensei, né? Algumas pessoas falavam que era bem maluco, inclusive meus pais, né? Você pode trabalhar no Google e ter um salário bem alto em dólar, por que vai trabalhar no Brasil? A principal motivação da decisão é essa que a gente já falou, mas também eu tinha a oportunidade de aprender ali fazendo, porque eu nunca tinha contratado gente, desenvolvido gente, estratégia de negócio,
Nada disso eu tinha feito no passado. Então, foi a minha oportunidade de treinar as coisas que eu não tinha feito durante a graduação toda, que foram todas técnicas. Para o caminho do empreendedor, tinha um conjunto de habilidade que eu não tinha desenvolvido. Então, o ênfase foi minha grande escola nesse sentido. E eu sou sócio deles até hoje e muito grato, porque foi quem me botou nesse trilho, né? Porque não dava para eu sair da graduação e vou empreender. Eu não acho que estava de longe assim, preparado para conseguir fazer isso. Então, no ênfase, eu aprendi essas coisas todas. Toquei tecnologia, a gente construiu os produtos internos de educação, com venda também dos cursos. Criamos uma filial da empresa em São Carlos, que era onde era mais fácil a gente contratar pessoas de tecnologia. E depois eu acabei tocando outras áreas também na companhia, então a construção da área de people. Eu estudava, consultava meus colegas lá da Fundação Estudar, como é que cria uma área de gente, como é que toca uma área de gente, aí trouxe uma pessoa de fora para cuidar disso, porque a gente já tinha 50, 60 pessoas e não tinha ainda uma área de people. Eu toquei uma parte da área de marketing também, de performance, que estávamos indo muito mal. Aí fiz um diagnóstico, achei alguém de fora. Então, fui aprendendo outras áreas além da tecnologia. Tanto que no meu último quarter na companhia, eu fui CEO interino. O conselho mandou embora o CEO. E aí, eu era a melhor pessoa que tinha ali para tocar o negócio. Mas era uma empresa de capital privado, nunca tinha levantado dinheiro, então muito diferente das empresas de tecnologia, de startup que a gente tem no ecossistema hoje, e eu não tinha aprendido sobre isso. Eu também não achava que estava pronto para ser CEO efetivo do negócio, e aí a Salve apareceu nesse momento, e foi onde eu não só aprendi como é que funciona um negócio venture-backed, né, que a gente fala, que levantou capital com VC, mas também aprendi as principais dores que a gente resolve na Iglu, né? Então, no ênfase, teve aquela movimentação de mais do mundo físico e vou migrar para o online. Na Salve, a gente nasceu no online, então é uma marca de cosmético que nasceu no digital, uma marca de beleza, e depois foi para o mundo físico. Então, eu vi essas duas transições e como liderança de tecnologia dessas empresas, os nossos times de engenharia estavam, a maior parte do tempo, fazendo algo que não era core do business. Então, o time do financeiro decidiu trocar de meio de pagamento, aí vai a gente fazer uma integração nova. Agora não somos mais pequenos, somos médios, aí troca o RP. Ou o time de operações encontrou um novo centro de distribuição, né, para distribuir os produtos. Aí vamos fazer a integração com o novo centro de distribuição. Então, os times nossos de engenharia ficava 70%, 80% do tempo fazendo algo que não era core, ou seja, não era educação ou não era beleza. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Daí já vinha o sonho antigo de empreender. E aí comecei a consultar outras marcas para ver os desafios dessas marcas e descobri que era um problema comum. Então... fazer esse back-office, por assim dizer. Esse back-office funciona muito bem, sem a necessidade de eu ter um time de engenharia interno, né? Como marca de produto. Posso ter tecnologia? Posso ter tecnologia. Se for fazer alguma coisa que é diferencial ao meu tipo de business. No caso dessas experiências, a gente tinha time de engenharia para fazer o básico, que não era específico dos nossos negócios. Então, a gente, quando saí, aí teve a decisão, vamos empreender agora mesmo, e depois fui fazer Discover. Daí, essa era a principal, eu já tinha decidido que ia empreender. Ia testar primeiro esse espaço e esse mercado. Se não encontrasse uma tese nesse espaço, eu iria procurar um outro espaço para empreender também. E aí decidi fazer as pesquisas mais direcionadas e fazer um processo de discovery mesmo. E com 2 meses fazendo discovery, entrevistando varejista, né? No nosso caso, marcas e varejistas, a gente chegou à conclusão de que era um problema relevante. Eu conhecia mais o problema técnico, como liderança de tecnologia, mas ao longo do Discovery, falando com o fundador, falando com a liderança dessas marcas, você entende o impacto do problema técnico no negócio. Como é que o varejista se sente, qual é o impacto na última linha dele, né? Financeiro. Sim, porque varejo é um negócio em que as margens são muito apertadas, né? Então... margens apertadíssimas. E... nesse processo de discovery teve uma marca específica que a gente falou, deixa eu fazer um mapeamento aqui dos custos de tecnologia seu, posso fazer? Pode fazer. Aí fizemos meio papel de pão, assim, nada muito profundo, e eles tinham faturado 40 milhões em 2021,
Aí eu fui mostrar depois para o fundador, vocês gastaram 7,5% com custo de tecnologia. E nem tinha um time de tecnologia ainda, era só a contratação de ferramenta. Tinha um time mínimo e os freelas, né? Os freelas para fazer esses trabalhos de infraestrutura. E aí o fundador dá um pulo para trás, né? Porque ele não tem clareza de que é tudo isso. Ele sabe que tem ali o pagamento, né? A taxa de pagamento, às vezes a plataforma de e-commerce, mas quando vê o todo, aí se assusta. Então, quando a gente começou a Igloo, era numa visão de que as marcas tivessem qualquer aplicação de tecnologia que precisam, plug and play, um botão de distância. Se é uma ferramenta para o time de operações, então o time de operações tem acesso a todos os centros de distribuição que precisa. Se é um meio de pagamento, o time financeiro tem acesso, pode habilitar, desabilitar, sem a necessidade de ter um time interno. A gente chama isso de uma connectivity layer, né? Uma camada de conexão específica para varejo. Então, é uma ferramenta de integração especializada em varejo. E foi assim que a gente começou a empresa no começo do ano passado. E agora, o que é o futuro? Qual que é o desafio que você vê? Porque o Igloo está começando, é isso? Uhum. Ou, enfim. Então, quais são os grandes desafios que você vê agora para o Igloo nos próximos anos aí? A gente tem 1 ano de operação, fizemos 1 ano de operação em junho. Temos uma base de cliente considerável, mas ainda iniciante, né? O que a gente chama de design partner, né? Uhum. São os parceiros que ajudou a gente a construir o produto. E nesses próximos 12, 24 meses, o desafio a gente consegue construir um produto sólido para fornecer a solução para os varejistas no geral, Brasil afora. E se for possível mesmo, se faz sentido, como é que a gente chega em todos os estados e no Brasil todo tendo clientes usando a solução. A gente já tem algumas dezenas de lojas operando com o Igloo em 4 estados diferentes, mas ainda tem esse teste de escalabilidade que a gente precisa passar nesse primeiro momento. O segundo momento, entendemos que as dores existem, agora é uma capacidade nossa de fato escalar o negócio e gerar o impacto que a gente espera na vida do varejista, né, na operação, que são diminuir custos com tecnologia, operação mais eficiente no geral, seja operação de loja física ou no back-office, e dar essa possibilidade deles terem essas soluções conectadas, plug and play, do que eles precisarem para operar as marcas. Anderson, você é um cara assim, né, como o Cláudio estava falando, contagiante. Né, a hora que você olha toda a sua história, o que você vai aprendendo em cada uma das fases, enfim. Que certezas que você tinha que foram destruídas no decorrer da sua vida? Quer dizer, a gente às vezes tem algumas certezas e aí a vida foi te trazendo muita coisa diferente. A gente, né, o Cláudio falou várias vezes aqui sobre esse universo paralelo. E o universo paralelo é quase como se ele fosse um hacker da nossa vida, né? É algo que acontece que vai abrindo ali outros portais e que fazem, de alguma maneira, a gente repensar naquela dimensão que a gente estava vivendo. Então, quais foram essas certezas que foram destruídas e que você acha que você tinha lá atrás e que, nesse momento da sua vida, você acha que já desmoronaram, assim? Bom, são várias, muitas, assim, eu acho que no final do dia eu tenho um investidor nosso que fala que a jornada da empresa é muito a jornada do empreendedor, né? De se descobrir, Sim. E para eu estar aqui hoje teve que desconstruir muita coisa. A começar pelo fato de que eu não acreditava muito nessa coisa do empreendedor ou do empresário causar um impacto positivo, né, na sociedade. Eu achava que tinha que ser as ONGs ou o Estado. Essa foi uma grande coisa que teve que se quebrar ao longo do caminho, e hoje eu acho o contrário. Eu acho que os empreendedores são forças bem relevantes para o desenvolvimento socioeconômico e para a geração de oportunidade e de impacto. Esse é um bem grande. Outro é que eu sempre fui uma pessoa muito técnica, né? Mais introvertida e uma pessoa muito técnica, e é curioso porque às vezes as pessoas muito técnicas elas até desmerecem quem não entende o que elas entendem, né? Então eu entendo desse código aqui complexo e essas outras pessoas não, então tem um grau de soberba em volta disso, e eu era bastante assim. Se eu entendesse do assunto e outra pessoa não, eu já
desmerecia essa outra pessoa. E isso teve que ser quebrado ao longo do tempo, porque eu deixei de ser uma pessoa 100% técnica para poder fazer o que faço hoje. E talvez uma última coisa que é muito relacionada ao Brasil é o fato de que eu cheguei à conclusão de que para a gente caminhar para frente e evoluir como país, a gente tem que juntar asfalto e chão de terra junto, né? Então, a gente tem que juntar pessoas na liderança, no poder político, no meio empreendedor, que tem passados diferentes, perspectivas diferentes, para construir solução que funciona para o país todo. Porque sempre são os mesmos grupos de pessoas tomando decisão sobre assuntos que impactam a sociedade como um todo, a gente não vai funcionar. Então, não é só um grupo, nem só outro grupo, são os vários grupos que representam a sociedade tomando decisão em posição de liderança, em posição de poder, para a gente avançar como país. Eu concordo totalmente. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é, enfim, que as pessoas tenham o desejo de conviver com a diversidade. Não é tolerar a diversidade. É entender, e é a grande diferença entre você ouvir, escutar de verdade ou esperar a sua vez de falar. Né? E isso acontece muitas vezes em muitas empresas e em muita sociedade. Você não está escutando de verdade uma opinião diferente da sua, você está simplesmente esperando a sua vez de falar. E aí a sociedade não caminha. Uhum. Mas eu queria aproveitar e pegar e você trouxe tanta coisa tão incrível aqui. Se pudesse, então, eu acho que isso aqui era muito legal. Se você pudesse fazer com que outras pessoas acreditassem em algo que você realmente acredita, e que você acha, isso é algo que me molda, né? E que eu adoraria que outras pessoas acreditassem também no que eu estou acreditando. O que seria? Bom, eu descobri nessa trajetória toda que o meu moro de vida é evolução. Então, é evolução como estilo de vida. É muito curioso que no segundo, terceiro ano de graduação, eu tinha uma folha colada no meu dormitório que tinha escrito evolução bem grande, assim, e um gráfico, né? Um eixo mostrando o crescimento não linear das coisas, dando voltas, indo para baixo, mas no final, entre o começo do tempo, né, e o final do tempo, tinha uma evolução. Então, eu acredito e vivi muito isso, assim, como é que você se prepara, como é que você aprende, como é que você luta para crescer, para ir para frente, como indivíduo em vários aspectos e como grupo em outros. Quando a gente fala de uma empresa ou de um país, é um sistema com mais de uma pessoa. Então, eu acho que esse é o resumo assim, da minha trajetória até aqui, e algo que é o valor número 1 da companhia é esse, assim, como é que a gente se mantém evoluindo a todo tempo. O que fez de errado, o que aprendeu, como é que faz diferente depois. Eu tentei fazer coisas muito difíceis para o patamar que eu estava, né, antes de conseguir essas coisas, e elas vieram por conta disso, assim, por essa insistência em se eu não estou preparado agora, eu vou estar preparado no futuro, tenta de novo, e essa evolução mesmo como estilo de vida. No final do dia, a gente sabe que não é tudo linear, numa trajetória de 30 anos, 50 anos, entre formação e trabalho, vai dar um ruim algum dia. O que muda o jogo é se você volta e continua tentando, e quão rápido você volta para continuar tentando, né? Ou se você desiste no meio do caminho. Então, eu vejo a vida como esse foco na evolução. É engraçado que a gente tenha o ritual em casa, eu com minha esposa, de ficar pensando quais foram os sucessos e os aprendizados. Então, a gente mapeia o que a gente conseguiu e o que a gente aprendeu com o que não conseguiu. E a gente tem o mesmo ritual na companhia. A gente pode estar passando pelo período de mais desafio, ou urgência, ou trabalho árduo na empresa. O ritual que não cai é o de sucesso e aprendizado, que a gente para no final da sexta-feira e mapeia o que a gente entregou, o que teve de sucesso mesmo e o que aprendeu. E isso tudo está relacionado a esse foco excessivo em evolução como estilo de vida. Você sabe que eu falo que tem uma diferença entre a gente crescer e a gente evoluir, né? Crescer é algo mais linear.
E a evolução ela é meio que em espiral. Você nem sabe direito o que você está fazendo, você vai para um lugar, vai para outro, e você está sempre crescendo. E eu falo, existe o fracasso bem-sucedido, aquele que a gente aprende com ele. Né? Então, nada dá errado. Tudo dá certo. Não é que aconteceu alguma coisa errada, ela simplesmente foi diferente do que você planejou. Mas uma outra esfera, ela deu certo, desde que você aprenda com aquilo. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E pegando esse gancho, eu perguntaria para você qual que é o seu maior medo hoje e do que ele te protege. Porque tem aquele medo paralisante que ele te impede. Mas existe aquele medo que ele é um medo saudável, que ele te protege. Que te coloca para frente, coisa, eventualmente. Que te coloca também para frente, nessa mesma perspectiva sobre o fracasso. Então, do que você tem medo hoje e do que você acha que ele te protege? Excelente pergunta. Deixa eu escolher o principal medo, né? Tem vários. As perguntas excelentes, elas são... Fazem Elas refletir, surgem, né? não, mas elas surgem de um debate muito bacana de alguém que te inspira. Né? Entendeu? Então não é que a pergunta eu escrevi aqui porque a sua história é inspiradora, né? O que você fala é verdadeiro, o que você fala é genuíno, o que você fala é do coração. Então, E eu atuei muito no medo. Essa trajetória toda, assim, muitas coisas foi com medo, né? Medo de não dar certo, Medo de não dar certo, de não dar conta, de não... Muito, assim. Muito. mas olha só que legal, porque você pode, justamente, quem sabe o medo de não dar certo fez com que você estivesse presente para que você não desperdiçasse aquela oportunidade. E justamente o medo do fracasso, o medo de não dar certo, o medo de perder aquela oportunidade é que fez com que você tivesse muito alerta a tudo que passava do seu lado, por exemplo. Honestamente, eu para começar um negócio, uma startup ainda, né, que é aquela coisa a taxa de sucesso é muito baixa, né, numa startup de tecnologia, eu tive que superar o medo da empresa dar errado, né? Porque senão não começava, né? Como é que você começa se não supera a possibilidade de dar errado? Então, hoje eu acho que esse ainda é meu medo, assim, é a companhia não ter o devido sucesso, entre aspas. E o sucesso pode ser o impacto na vida do varejista, pode ser o retorno para os investidores que investiram na companhia, ou a gente virar um negócio saudável e sustentável em crescimento, com crescimento. Então, hoje é esse é o principal medo, e o que ele faz comigo é trabalhar bastante e, né, tentar pelo menos botar o que a gente construiu nessa trajetória em favor de fazer o negócio dar certo. Então, se são as relações, que são as relações, se são as ferramentas que a gente aprendeu, as pessoas que já trabalharam com a gente que deu certo, então traz essas pessoas para trabalhar aqui. Então, a gente fica o tempo todo tentando aumentar as probabilidades disso dar certo. Seja na execução e no trabalho árduo, seja em juntar essas ferramentas ou leverage, né, que a gente construiu ao longo do caminho, e com um foco muito excessivo, né? Um foco muito excessivo nisso. Os primeiros anos da companhia, então é um bebê ainda, eu falo, né? Então um foco muito excessivo para a gente conseguir fazer essa parada dar certo. Muito bem. Eu adorei aqui a conversa. Foi um prazer. Enfim, foi incrível. Cláudio, eu queria saber se você, em cima de tudo que a gente conversou aqui, se quiser dar uma fechada, depois eu vou pedir a mesma coisa para o Anderson, para que você, para quem vai nos assistir, vai nos escutar, quer dizer, que mensagem final que você adoraria passar em cima dessa experiência de vida que você teve, mas antes disso eu peço para o Cláudio também, em cima dessa conversa, você também já o entrevistou antes, já conversou antes, enfim, o que te inspira no Anderson que você gostaria de provocar outras pessoas também que estão nos assistindo? Olha, eu vou ser muito breve, tá, Daniel? A minha não é uma mensagem, é só um desejo que muitos milhares de Andersons surjam no Brasil. Só isso. Obrigado. Não precisa falar mais nada. Já está dado todo o recado, o quanto você o admira, né? Enfim. Algo que foi muito relevante para mim foi educação.
o acesso à oportunidade de cursinho, ter a possibilidade de entrar numa universidade boa, foi o que foi a eminência, né, de todos esses resultados e experiências transformadoras que eu tive, que me moldaram muito. Eu acredito que essa é um caminho muito possível, a educação, mas podem ter outros para outras pessoas. Pode ser o esporte, pode ser a arte. Agora, o que eu acho que é essencial, assim, que eu gostaria que as pessoas tivessem é um sonho. Então, ter um sonho dentro do que você escolheu. Pode ser a educação mesmo, pode ser o esporte, mas encontrar um sonho e trabalhar para evoluir nele todo dia. Que aí é o que a gente já falou sobre o mindset da evolução. Trabalhar para evoluir nele todo dia e, quando tiver a possibilidade, retornar e ajudar as outras pessoas que não tiveram a oportunidade que você teve, ou que a sua experiência evoluindo possa ajudar essas pessoas que têm os seus sonhos hoje em dia. Então, para mim, ter sido nomeado Forbes Under 30 em 2022 é uma forma de eu inspirar as pessoas que vêm de onde eu vim a encontrarem o seu sonho e acreditar que elas também têm a capacidade de chegar lá e de fazer coisas grandes. Maravilhoso. A gente teve uma conversa, eu e o Cláudio Gradiloni aqui da Forbes, junto com o Anderson Silva, que, como você disse no início, não é isso? É o outro Anderson Silva, Sim. também um lutador e um exemplo. Tá? E o Cláudio encerrou dizendo que ele gostaria que você fosse esse exemplo para outros jovens. Assim, eu acho que está do nome. Né? Anderson Silva deveria ser um exemplo para o Brasil, que continue sendo. Né? Então, mas eu adorei essa conversa, porque você traz muito essa inspiração da gente estar aberto a entender, estar muito preso. Primeiro, né, o que eu aprendi aqui com você, a gente tem que estar, assim, tentar dar nunca menos do que o nosso máximo. Tentar ser a nossa melhor versão. Descobrindo onde a gente está. Você, quem sabe, seja ali no ensino médio, ou seja na universidade, não necessariamente que você tenha um sonho, eu vou querer estar no Google, só que as coisas vão acontecendo e você está presente. Né? Então, enfim, você está ali de corpo e alma, você está sentindo aquele momento, você está vivendo aquele momento, pegando todas as oportunidades. E aí, com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muita garra, com muita energia, e sempre sonhando algo muito maior. Não é que chegou ali o Google e você... Tanto que você falou aqui, eu não queria trabalhar nem no Facebook, nem no outro. Você só citou as gigantes. Você não citou outras. Porque uma vez que você tem aquela oportunidade, então você vai tentar dar o seu melhor. Isso para mim foi incrível. E aí você, em todo lugar que você vá, que você foi aprendendo. Quer dizer, e aí você estava falando hoje na Iglu, muitas coisas que eu aprendi ali no Google enquanto eu estava lá, ou que eu aprendi na outra empresa enquanto eu estava, ou eu aprendi enquanto CTO, e esse empreendedor que você virou, e ao mesmo tempo desconstruindo vários dogmas que muitas vezes a vida nos traz. Né? Então, se você tiver, de algum lado, nunca dá menos do que o seu máximo, está sempre presente, você vai desconstruindo para que você possa construir. E isso é que faz com que você seja uma pessoa mais elevada. A gente veio aqui, na verdade, para a gente evoluir. A vida nada mais é do que um tempo e espaço para que a gente possa ter essa evolução do nosso ser. Né? E é, para mim, um pouco disso que você nos traz aqui. Eu adorei essa conversa. Né? Como o Cláudio falou, também desejo que você... Não é nem que eu desejo, não tenho dúvida nenhuma que você vai ser uma pessoa... Já mas vai ser uma pessoa cada vez mais brilhante. E eu digo mais, não necessariamente pelas questões técnicas que você aprendeu, né? Porque as questões técnicas elas acabam ficando mais obsoletas, mas pelo ser humano que a gente consegue sentir que você é, pelos valores que você tem, pelos princípios que você tem, que veio lá da origem, lá dos seus pais, ao inclusive chegar naquela universidade e falar, nossa, filho, foram junto com vocês. Eu acho que isso foi lindo aqui. Então, eu queria agradecer mais um episódio nosso aqui do Forbes Under 30, em uma parceria da Forbes junto com a Anima e com a Singularity. Foi uma delícia
conversar mesmo. com você. Foi um prazer enorme estar aqui junto. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, Forbes, Singularity. E Nós que é isso. agradecemos sua presença. E a gente vai ficar de olho em você, Anderson. Isso ainda vai ser assunto de muita reportagem. Vamos. Obrigado.